Amada, eu sou Te Amo e Te Adoro. Vamos fazer a mensagem da Alma Gêmea. O que a Alma Gêmea tem para dizer para aqueles que estão nesse tipo de conexão ou que estão em separação. Normalmente, a leitura de Alma Gêmea vem muito nesse sentido, para quem está em separação. Espero que vocês estejam bem, sejam ótimos. Também estou bem. É um tempo de desenvolver a confiança para seguir na direção desejada, empoderamento, a determinação, a força, tá? E aquilo que... estabelecer aqui uma firmeza sobre aquilo que de fato quer. É um momento de retornar à vida, tá? Então é muito isso. Apesar do que aconteceu, das dificuldades, né? É um tempo de tomada de decisão e trabalhar muito a limpeza do corpo mental, todo centro de dúvida, de segurança, de medo, de saudade, de aprisionamento na dinâmica, tá? Existe muita saudade aqui, existe muitos pensamentos um no outro, né? Eu penso em você frequentemente, tá? Existe muita energia de conflito também, tá? Muito trabalhar com LMA para te ajudar na limpeza mental, organização mental, clareza mental, purificação mental. Aqui tem muitos pensamentos até obsessivos, seria, tá? Ataque espiritual acaba se tornando, quando a gente pensa obsessivamente numa outra pessoa, a gente acaba sendo, se tornando obsessor ali, tá? Existe muita dúvida, muito medo de algum dos lados de ter errado ou de ter feito a decisão equivocada, que tá mais para quem assiste a leitura, tá? Mas a espiritualidade, ela foca, existe um preço a se pagar para ter algo, e esse preço é alto demais. Então, muito a questão de sustentar a posição nesse espaço de alto valor, autocura, tá? A parceria, ela é desequilibrada, não vai mudar. Nada do que você já sabe dessa situação vai mudar. O que tá acontecendo é que hoje você tá sendo muito influenciado, seja pela saudade, pelo amor, pela insegurança ou pela solidão. Aqui é uma questão de sombra, que tá tentando restabelecer uma comunicação, ou um sonho de um relacionamento, ou uma nova oportunidade num espaço que o resultado só pode ser o mesmo, tá? Então aqui existe muita solidão, pensar no outro, tá? Ou então muito, sabe, questionamento se é o caminho certo a seguir. Está muito difícil, muita saudade, tá? Tá difícil seguir em frente, tá difícil sustentar, fala muito, tá difícil calar as vozes, seja do coração, seja do pensamento, seja da alma, que pedem por um reinício ou para que as coisas mudem. Parece que as coisas não vão mudar nunca, mas aqui o que acontece? Você está no tronco para aprender lições. Então, sua alma gêmea também está no tronco para aprender as lições. É o olho da consciência divina, que está trabalhando na energia de ambos, dois arcanos maiores, tá? Nada vai mudar o fato de que essa é uma conexão kármica, tá? Então, assim, e aqui não crie ilusões, porque toda aproximação, ela iria te mostrar o quanto que pode existir de auto-engano, onde existe muito amor, onde existe muita conexão e onde existe pouco movimento numa outra direção. E aqui é por um espaço de aprendizagem espiritual e mesmo essa união que a espiritualidade ainda não terminou, o vínculo, porque vocês precisam aprender muito com o outro, ainda tem questões não resolvidas, tá? Então, existe muita saudade, muita dor, muito sofrimento, muito lamento aqui. Eu sinto que é meio que de ambas as partes, tá? Salvo algumas pessoas que estão conectadas com uma alma gêmea muito kármica, muito trevosa e que não tem reciprocidade. Mas aqui a gente tá falando de pessoas que também têm reciprocidade, cuja separação é por questões espirituais, preponderantemente, tá? Mas pode ser outra posição também, que aí é pior ainda, tá? Mas o cenário ele não vai mudar quando os personagens são os mesmos, a espiritualidade fala. O que a sua alma gêmea fala? Cara, eu gostaria de estar com você, né? O meu desejo era restabelecer essa conexão. É ter a família feliz. Eu tinha um sonho de família feliz com você, né? Mas existe todo um contexto em torno. Então, eu não abri mão ainda do sonho da família feliz. Então, se eu pudesse fazer movimentos que estivesse ao meu alcance para alcançar isso, para mudar a nossa história, eu faria. Mas aqui existe muito... É como se houvesse um abismo entre as partes envolvidas, tá? Porque tem outras energias, tá? Então, tem muito um espaço aqui dos obstáculos não serem
superados porque falta compromisso de uma das partes, ou mesmo uma possibilidade real de colocar um início que tenha uma dinâmica diferente da que existia antes, é mais do mesmo, tá? Então, assim, existe todo um caminho aqui, tá? Para alguns eu estou sozinho, ainda penso muito em você, tá? Ainda quando eu olho pro mar, é você que vem na minha cabeça. Para alguns tem questões que envolvem o mar, tá? Ainda é com você que eu sonho, tá? Você ainda é a rainha do meu coração, tá? Mas existe toda uma questão aqui, que é a espiritualidade maior, o espaço de despertar superior, que colocou, que culminou num centro de separação, tá? Então, é muito um espaço de transição para um caminho maior, motivo pelo qual essa é uma questão que precisa ser resolvida, é como se ela retornasse com bastante força para ser resolvida no nível mais profundo, para você fazer escolhas, tá? Mas é um centro de aprendizagem pela dor, o número 5 é preponderante, o 5 fala de dor, 5 de copas, 5 de ouros, tá? 5 de espadas, então escassez, adicção, abandono, né? Aquilo que promove desonra, desequilíbrio, ok? Então, é isso. Vamos lá. Tá que existe muito sofrimento, muita dificuldade de finalizar o ciclo, ainda existe muito um sonho de estabelecer algo, tá? Existe muito pensamento que une, muitas emoções também, o corpo emocional, o campo emocional de um ainda está muito conectado com o outro, tá? E existe muita dor aqui, para alguns, de fato, sentem uma dor física lancinante por causa dessa separação, tá? Existe muita tristeza, muita desconexão com a criança interior. De repente, é como se a vida tivesse perdido o sentido e ele não voltasse, tá? É como se, assim, o que ela te diz? Eu perdi a vontade de viver e nada é capaz de me fazer retornar a ser o mesmo que eu era antigamente. Porque é o centro da minha existência agora que falta alguém muito importante. E, não obstante isso, não há probabilidade de se estabelecer um relacionamento equilibrado, motivo pelo qual, né, a espiritualidade vai continuar com o mesmo direcionamento que as linhas dos recados de alma gêmea têm trazido, tá? Certo? Ao diabo, a tentação, tá? Então, existe muita energia influenciando para que você retroceda no seu caminho espiritual e volte, e seus eus negativados também, tá? Os seus negativados de ambos, para que faça uma escolha que não seja muito feliz, tá? Então, tem questões aqui muito de uma certa obsessão, tá? Muito de tentação mesmo, literalmente, para ficar aprisionada no nível de consciência inferior. Aqui de prejudicar o processo espiritual, e é muito interno, aqui é você com você mesmo. Que não é nem o outro, é você e suas partes e a sua decisão, que você vai precisar enfrentar os seus desejos mais profundos e ter o domínio das suas emoções e sustentá-los, tá? Então, quando você se sentir tentado, se lembre que isso é uma, né, como se fosse salvinha aí que você paga um preço alto demais para ter. E que não vale tanto a pena assim, tá? A estabilidade e o caminho de desenvolvimento espiritual e de equilíbrio não é algo que o horizonte descortina. Então, as coisas, elas não mudam, sabe? Tudo aquilo que você já ouviu e já vivenciou e já soube sobre essa conexão, todo o karma que há, nada está errado. As situações, eventualmente, pode querer fazer parecer que há erro para que você entre na mesma dinâmica kármica, certo? Então, mas é uma questão de consciência aqui. É uma questão de entender que é algo que você ainda não consegue abandonar, porque ainda precisa ser resolvido. De focar na construção da sua estrutura de matéria, tá? No seu empoderamento, tá? De desenvolvimento espiritual, tá? De entender o desequilíbrio das situações, o karma envolvido. Não são as questões de uma única linha de tempo que influenciam nessa dinâmica, tá? Então, de repente, você está sendo muito testado e tentado. E quem sabe você será aprovado? Só você pode dizer, ok? Porque o reinício não traria estabilidade nem felicidade e contentamento, porque você já sabe demais, você já caminhou demais, já existe um abismo entre vocês. Nada é como antes.
Existe uma ruptura aqui de um padrão kármico que precisa ser sustentado. Você já fez a escolha de seguir em frente, só permanece conectado com uma relação kármica ainda, porque é o espaço de decisão maior e de criar contentamento e de seguir em frente que você vai precisar sustentar. E é difícil, porque você vai se sentir sozinho, abandonado. Veja o significado do número espiritual e angelical do número 1001, tá? Então, é uma conexão muito forte de alma gêmea ou de chama gêmea kármica. Por isso que é tão difícil seguir em frente, tá? Só que é tão difícil ver um futuro sem essa pessoa. Existe muito apego aqui. Nem tanto ao relacionamento propriamente, mas a ideia do relacionamento, tá? Ou aquilo que vocês já viveram antes. Mas antes, ambos eram pessoas diferentes, a espiritualidade fala. Então, aquilo que você tem como imagem, tá? O sonho faz parte do passado, de quem você era no passado, de quem a pessoa era. Hoje vocês já estão em pontos muito distintos da jornada e um reinício não traria nem satisfação emocional, nem a estrutura que você deseja. Então, existe muito movimento aqui, mas para a espiritualidade te ajudar a superar determinada situação, que é preciso ter muito autocontrole, autodomínio, tá? E aqui romper com as estruturas que fazem com que você esteja estagnado, tá? Então, é muito esse espaço de sustentar uma decisão. Todo um centro que necessita ser transformado, curado ainda. Então, é como se você fosse... Ai, desculpa mas vem assim como com essa ilustração, mas aí como se você fosse uma mosquinha que ainda tá sobrevoando em cima da mesma coisa que já tá fedendo. Tipo, isso é algo que já teve o seu fim. Não tem como você consertar, não tem como você retroceder e negar tudo aquilo que você já viveu, ou tudo aquilo que já foi revelado para você, ou toda a escolha que você já sustentou, e pegar só a parte boa da pessoa e achar que você pode recomeçar uma história, tá? Então, quais são as mentiras que você está contando para você nesse momento que é possível ser feliz agora, na jornada que você tá, no momento que você tá com a mesma pessoa que age da mesma forma e que, enquanto você fez de tudo para evoluir, ela tá fazendo de tudo para involuir. Enquanto que você está caminhando em direção da espiritualidade, já percorreu degraus na escada evolutiva encarnatória, ela está retrocedendo por escolha. Nada mudou. Então é você que escolhe se avança ou não. Seu eu superior, ele te aconselha claramente a buscar o avanço, a não se enganar com o reinício, a ouvir uma música enganosa e achar de um reinício que não vai trazer estrutura nem estabilidade, sim retrocesso. Então é sobre isso, confiar na intuição, confiar nos seres de luz, confiar na sua hierarquia de luz que está dizendo para você e sempre disse que essa não é a dinâmica correta. Que a busca por seu equilíbrio, a sua estrutura é o importante. Atravessar essa noite escura da alma, trabalhar a purificação de tudo, empoderamento, alinhamento e respeitar os ciclos. Chegará o tempo de você viver uma coisa diferente, tá? Para alguns ainda é 14 meses, tá? Para alguns 7 meses, certo? Para alguns é 14 luas, 7 luas. É o caminho de iluminação, é o caminho de purificação. Olha o lótus branco. É o espaço de paciência, é o espaço de... Aqui, sustentar decisões já tomadas, tá? E não de retroceder para um espaço kármico, porque esse sente só. Então, é isso que você vai precisar escolher. Se você vai mentir para si mesmo que um relacionamento kármico vai te trazer felicidade e contentamento, ou se você vai enfrentar todas as lágrimas que ainda são necessárias chorar, toda a dor e, em algum momento, emergir deste umbral chamado... né, relacionamento kármico aí, de alma gêmea trevosa, chama gêmea kármica, tá? Porque a partir do momento que você emerge, você não vai retroceder mais para uma dinâmica kármica. As coisas vão mudar e toda a sua vida chegará num espaço de equilíbrio. Mas não depende de você, é um caminho espiritual de evolução. Então, o que é importante? Observar os sinais e fazer escolhas que tenham a ver com esse espaço melhor. Pede para Palas Atena, para Mestre Larion te mostrar a verdade, com compromisso de viver a verdade, os chamas da luz. Porque é esse centro de empoderamento mesmo, de sustentar um caminho espiritual. Ninguém disse que era fácil, muito menos indolor e nem barato. É muito doloroso, muito difícil, muito desafiador, mas é o caminho da independência, da autonomia, é o caminho da liderança da própria energia,
ao caminho de sustentar todo um centro de transformação de todas as dinâmicas kármicas que você vivenciou na roda de Samsara e ir para um espaço muito melhor de vibração, de sintonia, de ressonância. Gratidão está feita, está selada no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão.